Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do Sevocast. E nessa segunda temporada eu tenho uma novidade para vocês. A gente vai ter uma co-host, que é a Lia, que estará comigo em todos os episódios, né, fazendo análises também bem profunda de todas as obras, né, que nós iremos trabalhar nessa segunda temporada do Sevocast. Então, fique comigo aqui até o final do vídeo para você acompanhar, né, esse livro de hoje, que é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do Sevocast. Hoje a gente começa de fato pelo começo. Vamos analisar um livro, né, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, um livro publicado há quase 100 anos, que ainda hoje é referência obrigatória em qualquer conversa séria sobre finanças pessoais. George Samuel Clason era um empresário americano, fundador de uma editora de mapas rodoviários no Colorado. Em 1926, ele começou a publicar folhetos sobre educação financeira. Panfletos, né, que eram distribuídos por bancos e seguradora aos seus clientes. Semelhante ao que aconteceu, né, no Guia Michelin. Ele foi criado exatamente dessa forma, como um guia turístico, e se transformou, né, na maior referência de alta gastronomia no mundo. E o guia, né, os folhetos de Clason também não eram diferentes. Eles não eram acadêmicos, né, eram uns folhetos que eram parábolas da antiga Babilônia, que cada história ensinava princípios de finanças pessoais de forma tão simples e poderosa que as pessoas simplesmente não conseguiam parar de ler. Era magnético. Não eram romances, né? Eram pequenas crônicas, e esses folhetos foram compilados em livro e se tornaram um dos títulos de finanças pessoais mais vendidos da história. Mais de um século depois, a obra ainda é referência obrigatória para qualquer pessoa que quer entender o básico sobre dinheiro, valor e finanças. E eu preciso dizer, essa escolha de ambientar o livro na Babilônia não foi acidente. Clason sabia exatamente o que estava fazendo. A Babilônia do século VI a.C. era o maior centro comercial do mundo antigo. Tinha bancos funcionando, contratos de empréstimo com juros documentados em tábuas de argila, um sistema proto-capitalista operando séculos antes de Cristo. Ao colocar as histórias ali, Clason estava dizendo uma coisa muito clara. Esses problemas não são novos. A relação torturada do ser humano com o dinheiro é tão antiga quanto a civilização. O que me fascina como observadora dessa obra é que ela funciona justamente porque não tenta explicar, ela narra. Clason cria personagens com nome, história e dilema. Arcade, Bansiro, fabricante de carruagens, o cambista Maton, e deixa que a sabedoria emerja das situações que eles vivem. É literatura a serviço da educação financeira, décadas antes desse gênero ter nome. E o timing foi quase profético. O livro estreou em 1926, exatamente 3 anos antes do grande crash de 1929. O mundo estava prestes a precisar muito dessa conversa. E quando a crise veio, as pessoas que tinham lido os princípios de Clason tinham um mapa. As que não tinham ficaram perdidas. Então vamos lá. O livro começa com Bansir, um fabricante de carruagens na Babilônia Antiga. Ele é bom no que faz, trabalha o dia todo e mesmo assim não chega ao fim do mês com dinheiro. Vive sem dinheiro. Isso lhe parece familiar? Então, porque para mim parece muito familiar. É exemplo de várias pessoas, né, no Brasil e no mundo vivem essa realidade. É o retrato de milhões de pessoas, profissionais competentes, trabalhadores, que vivem mês a mês e não conseguem entender por que, né, não prosperam, por que não sobra dinheiro, por que não consegue fazer, né, um ativo, né, e ter um passivo, né, para poder seguir com a vida. Bansir vai até o seu melhor amigo, o músico Cobb, e diz que está cansado de trabalhar tanto para ter tão pouco. Os dois decidem ir a Arcade, o homem mais rico da Babilônia, para entender o que ele faz de diferente dos outros homens
e Arcade não enrola. A primeira coisa que ele diz resume o livro inteiro. Essa frase, Léo, é deliberadamente simples, e a simplicidade esconde uma profundidade que irrita quem lê rápido demais. Clason não disse economize o que sobrar. Ele disse guarde uma parte do que ganha. A diferença é filosófica. Economizar o que sobra pressupõe que a sobra vai existir, e ela raramente existe quando a gente não a separa com intenção. Guardar primeiro é um ato de autopriorização. É você declarando para si mesmo: a construção do meu futuro não é negociável. Ela acontece antes de qualquer outra despesa. Na prática contemporânea, isso se chama pagar a si mesmo primeiro. É o princípio que está na base de qualquer estratégia de acumulação de patrimônio, da poupança automática ao fundo de previdência privada. O mercado financeiro do século XXI inteiro está construído sobre essa ideia simples que Clason formulou em 1926. E o gancho que eu não consigo deixar passar. Vivemos na era do consumo instantâneo. O celular na sua mão tem dezenas de aplicativos projetados para fazer você gastar. Parcelamento em um clique, compra por impulso gamificada, cashback que parece lucro, mas é sedução bem embalada. Nunca foi tão fácil gastar, e nunca foi tão difícil guardar. A sabedoria da Babilônia, portanto, nunca foi mais urgente do que hoje. Arcade é convidado pelo rei da Babilônia para ensinar os habitantes, sobre riqueza. E aí começa a parte mais densa do livro. Os 7 remédios para uma bolsa vazia. Ou seja, os 7 princípios que, se você seguir, vai conseguir ter uma renda e prosperar. Vou falar dos 3 que mais me marcaram. O primeiro, guardar 10% de tudo que você ganha antes do gasto. Simples assim. O segundo remédio, controlar os gastos. Saber com que você gasta o recurso que lhe vem mês a mês. Arcade diz que nos primeiros gastos são sempre necessários, ali de 30% a 40%, para preencher a nossa renda, a menos que a gente resista conscientemente. Isso é verdade, hoje em qualquer faixa de renda. Quanto mais você ganha, mais necessários os gastos parecem ficar e você gasta ali mais do que 30%, 40% da sua renda, gastando ali na sua totalidade, 100%. E o terceiro, que muita gente ignora, é fazer o ouro trabalhar por você. Não basta guardar, o dinheiro parado ele perde valor, ou seja, ele explica o que é ativo, o que é passivo, no que investir, ele precisa ser colocado em movimento, o dinheiro, para gerar mais, ou seja, ele fala do poder dos juros compostos, e como que multiplica sua riqueza através dos juros compostos. O ouro foge do homem que investe toda a sua poupança em negócios ou propósitos os quais não está familiarizado. O homem mais rico da Babilônia, ele fala que invista naquele ativo ou naquilo que você tenha conhecimento. Não fuja daquela sua área de competência, ou se você não tem, busque ser competente naquela área para aquela área te trazer um ativo. Essa passagem é a que mais me interessa analiticamente. E deixa eu te dizer por quê, Léo. Clason está descrevendo aqui um fenômeno que a psicologia comportamental moderna nomeou muito mais tarde como ilusão de competência. A gente tende a achar que, porque entende bem de uma área, automaticamente entende de outra relacionada. O pedreiro que acumulou dinheiro acha que sabe de importação. O desenvolvedor de software que juntou um bom capital acha que entende de mercado imobiliário. O resultado, em todos esses casos, é previsto pelo livro há 100 anos. A Babilônia antiga tinha exatamente esse padrão. Artesãos bem-sucedidos tentavam especular com caravanas de comércio que não conheciam e perdiam tudo em uma temporada. Clason observou isso e transformou em lei. O ouro foge de quem opera fora do seu círculo de competência. No contexto atual, isso se traduz diretamente nas febres de investimentos que vivemos. A euforia com cripto, a corrida para day trade, as pirâmides de renda passiva
que prometem retorno sem esforço ou conhecimento. O livro, escrito em 1926, já diagnosticava esse padrão com precisão. E o padrão não mudou. Mudou apenas o nome dos ativos que seduzem. Um insight importantíssimo. Antes de investir em qualquer ativo, ação, imóvel, startup, criptomoeda, que é tão popular hoje em dia, faça uma pergunta honesta. Eu realmente entendo como esse mercado funciona? Não é jogo de apostas, né? Tem que entender com profundidade suficiente para saber quando estou errado. Se a resposta for mais ou menos, na verdade, a resposta real é não. Então, vamos fazer uma red flag aqui, a armadilha da renda extra imediata. Arcade avisa, o ouro não vem rapidamente para um homem que espera fortuna em um golpe só. Ou seja, esquemas financeiros, esquemas de enriquecimento acelerado, rápido, seja no ambiente digital ou no financeiro, eles exploram exatamente esse imediatismo do ser humano, a impaciência que todos os homens desde a Babilônia sentem, já ele identificava como o maior inimigo da acumulação real de dinheiro. O dinheiro ele vem ao longo do tempo e ao longo de um trabalho árduo e também poupando muito e investindo com sabedoria. No final do livro tem uma história que é quase uma fábula dentro de outra fábula, É a lenda dos deuses da fortuna, E ela resume uma filosofia inteira sobre sorte, oportunidade e ação. A história diz que Deus Fortuna bate na porta das pessoas de madrugada. Os que abrem a porta, mesmo sem saber o que vão encontrar, recebem a fortuna. Os que ficam na cama esperando amanhecer para decidir com mais calma, acordam com a porta fechada. E a fortuna já foi embora. Isso fala de prontidão, de ação, de momento, de estar disposto, de trabalhar para aquela ação se tornar realidade, de estar suficiente preparado para agir, e a oportunidade aparecer, não de se arriscar às cegas, mas de buscar essa oportunidade e trabalhar para que essa sorte chegue, E aí ele termina falando assim, a boa sorte pode ser atraída pela aceitação ávida de oportunidade. George Clason, O Homem Mais Rico da Babilônia, capítulo 7. E aqui está um nó que o livro amarra com muita elegância, e que eu acho que é o seu legado mais sofisticado. Durante todos os capítulos anteriores, Clayson ensinou disciplina, contenção, paciência, guardar 10%, não especular no desconhecido, deixar o ouro trabalhar devagar. E no final ele diz, mas quando a oportunidade real aparecer, haja. Não é contradição, é sofisticação. A disciplina acumula o recurso, a sabedoria reconhece a oportunidade verdadeira, a coragem age no momento certo. Os 3 elementos precisam coexistir. O que me chama a atenção no nosso tempo é que vivemos o extremo oposto em quase tudo. A cultura do scroll infinito nos treinou para reagir instantaneamente a qualquer estímulo, mas ao mesmo tempo raramente agimos quando o que importa de verdade aparece, porque estamos ocupados demais respondendo a coisas que não importam. A fortuna bate na porta às 3 da manhã, mas a maioria das pessoas está com fone de ouvido, consumindo conteúdo de entretenimento e não escuta a batida. Depois acorda e diz que não teve sorte. A ação da semana é direta. Configure uma transferência automática de 10% do seu salário para uma conta separada no dia do pagamento, antes de qualquer outro gasto. Reserve 10% do seu dinheiro. Não 10% do que sobra, 10% de fato do que entra. Se você faz isso, então suba para 15%. Se achar que não dá para colocar 10%, que ainda tem muitos gastos, muitas dívidas, começa com 5%. Mas o importante é fazer, independente do número exato. O hábito, ao longo dos anos e dos dias, se torna viciante e te estimula cada vez mais. Experimente por 90 dias.
Depois me conta se você sentiu falta ou se adaptou rápido a essa maneira, né, de poupar dinheiro e de ter suas finanças pessoais de maneira inteligente. Então, tá, pessoal? Aqui nós vamos ficando por aqui com o nosso primeiro episódio da segunda temporada do Sevocast. Muito obrigado por assistir e estar junto conosco. Um grande abraço. E semana que vem a gente entra em território mais interessante ainda. Se a Babilônia nos deu as leis do ouro com parábolas de 2.500 anos atrás, o próximo livro vai fundo na psicologia do dinheiro, no que você carrega na cabeça sobre riqueza desde criança e como esse programa mental sabota ou acelera tudo o que você tenta construir. Estou falando de Uma Mente Milionária, de T. Harv Eker. Um livro que mapeia o que ele chama de termostato financeiro, o nível de riqueza que o seu subconsciente acredita que você merece. E spoiler, para a maioria das pessoas, esse termostato está calibrado muito abaixo do que elas são capazes de conquistar. Até semana que vem. Eu já li e tenho muito a dizer sobre ele.